A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um devocional lendo a Bíblia em um ano. Hoje vamos meditar em textos que nos ensinam sobre a fidelidade a Deus, arrependimento verdadeiro, confiar no Senhor nas dificuldades e amar a disciplina que vem da sabedoria. Que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações através desta palavra. Hoje vamos meditar no livro de Deuteronômios, capítulo de número 7 ao capítulo de número 8 e versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamento. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposa para os seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Azera e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando-os férteis, seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de todas as enfermidades, não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele os enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como poderíamos conquistar essas nações que são mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se que apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos, e lembre-se dos sinais e maravilhas
da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará este mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês. Pouco a pouco, vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, os entregará a vocês. Ele os lançará em total confusão até que sejam destruídos. Entregará os reis dessas nações em suas mãos e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum destes metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objetos algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto. Estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolha. Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andem em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas, e uma terra de trigo e cevada com vinhedos, figueiras e romãzeiras com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não há falta de coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando fizerem e ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito e os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimentou os seus antepassados, não conheciam para alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e provocá-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar:
Conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Ele é que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confiar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos, assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho. Vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Nós vamos agora meditar no livro de Lucas e no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao capítulo 8 e versículo de número 3, que nos diz assim a palavra: Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os seus pés, e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramou perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela não são muitos. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a que pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Vamos agora meditar no clamor dos aflitos, livro de Cânticos de Salmos, capítulo de número 69, versículo do 1 ao 18. Nos diz assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés.
Entrei em águas profundas e as correntes me cobrem. Estou exausto de tanto clamar. Minha garganta está seca, meus olhos estão inchados de tanto chorar, à espera do meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que não roubei. Ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel. Pois por tua causa suporto insultos, meu rosto está coberto de vergonha. Até os meus irmãos fingem não me conhecer, tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejum, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas, e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que desta vez mostrarás teu favor. Responde-me, ó Deus, por teu grande amor, salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro, não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam e tira-me dessas águas profundas. Não deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde às minhas orações ao Senhor, pois o teu amor é bom e cuida de mim. Pois a tua misericórdia é imensa, não te escondas do teu servo. Responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me dos meus inimigos. Agora vamos meditar na disciplina que traz sabedoria no livro de Provérbios, capítulo de número 12 e versículo de número 1, que nos diz assim: para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Na reflexão do devocional de hoje, Deus nos escolheu por amor. Em Deuteronômio 7 nos diz: Deus lembra ao povo de Israel que eles não foram escolhidos porque eles eram fortes ou numerosos, mas porque Deus os amou. Isso nos ensina algo muito importante. Deus não nos ama por causa do que temos ou do que nós fazemos. Ele nos ama pela sua graça e misericórdia. Mas junto com essa escolha vem também um chamado: viver em santidade e fidelidade ao Senhor. Em Deuteronômios capítulo 8, Deus alerta o povo sobre o perigo espiritual muito comum: esquecer de Deus quando a vida melhora. Muitas pessoas buscam a Deus quando estão passando por dificuldade no casamento, dificuldade financeira, material. Mas quando as coisas começam a prosperar, quando se é restaurado o casamento, eles acabam se afastando de Deus. Por isso Deus diz: cuidado, para que não te esqueças do Senhor. Precisamos lembrar de que tudo o que temos vem de Deus. E em Lucas capítulo 7, vemos uma mulher pecadora que se aproxima de Jesus com lágrimas, ungiu os seus pés com perfume e demonstrou profundo arrependimento. Enquanto muitos julgavam aquela mulher, Jesus viu o coração dela e declarou algo poderoso: os seus muitos pecados foram perdoados, porque ela muito amou. Essa passagem nos mostra que nenhum pecado é maior que a graça de Deus, quando há arrependimento verdadeiro. E no livro de Salmos 69, Davi clama a Deus em meio ao sofrimento. Ele se sente cercado por problemas
rejeição e perseguição, mas mesmo assim ele busca a Deus em oração. Isso nos ensina que quando passamos por momentos difíceis, devemos correr para Deus e não nos afastar dele. E em Provérbios, capítulo 12, versículo 1, aprendemos uma verdade simples e profunda. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. A correção e o aprendizado fazem parte do crescimento espiritual. Deus nos ensina, Ele nos corrige, nos molda para que possamos viver uma vida mais sábia. E toda essa leitura, trazendo para aplicação para a nossa vida, a palavra de hoje nos ensina que Deus nos escolheu por amor. Nunca devemos esquecer de Deus nas bênçãos, na bonança. O arrependimento sincero traz perdão. E Deus ouve o clamor dos que sofrem. A disciplina produz sabedoria. Quando vivemos dessa forma, a nossa vida espiritual se fortalece todos os dias. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra e por mais uma oportunidade de poder ouvir, Pai, a Tua voz através da palavra. Senhor, ajuda-nos a guardar a Tua palavra, a viver a Tua palavra, a praticar, Pai, e guardar, Senhor, aquilo que nós temos meditado. Que mesmo nas bênçãos e nas vitórias possamos continuar, Senhor, sendo humilde e depender da Tua presença. Perdoa os nossos pecados e purifica o nosso coração, Senhor. Assim como o Senhor perdoou aquela mulher que se aproximou de Jesus com arrependimento, visita também aqueles que estão sofrendo, angustiados ou passando por dificuldade. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre cada vida agora. Ensina-nos, Senhor, a amar a disciplina, a sabedoria e o conhecimento da Tua palavra. Entregamos nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Este foi o devocional diário. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com alguém que também precisa. E até o próximo devocional. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.